Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre os mitos. Na verdade, mitos e psique. Vamos conversar com o professor Luiz Ozana. Ele é psicólogo, mitólogo, mestre em história, viajante, psicoterapeuta, consultor, palestrante, enfim, uma pessoa bastante preparada, um palestrante famoso aí nacionalmente, e vai conversar com a gente sobre esse tema importante. Professor Ozana, o que é um mito? É um prazer muito grande estar aqui com você conversando mais uma vez, Luciana. Como psicólogo, mitólogo, historiador e viajante, para mim falar sobre esse tema é algo instigante, muito prazeroso. Mito é uma história, uma narrativa, uma metáfora que apresenta alternativas para nós podermos lidar com os problemas da vida que acompanham a humanidade desde a sua origem. E os ancestrais lá atrás encontraram formas de lidar com os mesmos problemas que nós enfrentamos hoje. Cita alguns problemas, professor, que a gente pode se inspirar nos mitos para buscar entender. Ciúme, inveja, traição, ambição, uma vida de excessos, conflitos, sucesso, saúde, prosperidade, desenvolvimento, evolução, aprendizagem, educação, relacionamento pais e filhos, sexualidade. Problemas que acompanham a humanidade desde sempre e que através dos mitos nós podemos ter uma noção de como podemos enfrentar melhor esses problemas com uma orientação, um roteiro que nos ajuda a tomar determinadas decisões. E isso não é uma coisa recente, né, professor Ozana? Muitos filósofos, pensadores importantíssimos aí da humanidade recorreram aos mitos. Aristóteles dizia: quem é amigo da sabedoria precisa ser amigo dos mitos. Platão dizia: todo ser humano deveria ter um herói íntimo do seu coração, para servir de modelo e ser um símbolo a ser evocado diante dos desafios e situações limites. E como é que acontece esse casamento aí de mitos e psicologia? Muito tempo depois que as mitologias se desenvolveram na humanidade, vem estudar o comportamento, a alma humana e tentar apresentar soluções para nós podermos enfrentar essas dificuldades inerentes ao viver e ao conviver uns com os outros, porque lidar com gente é um desafio tremendo, né? Então a psicologia e a mitologia, elas têm um diálogo muito íntimo, muito próspero, e o que a mitologia trazia lá atrás, a psicologia traz hoje em dia. E muitos mitos ilustram, confirmam, validam princípios científicos que a psicologia apresenta desde que foi fundada no final do século XIX. Mas mito também tem um sentido assim meio pejorativo, né? A palavra é ligada algumas vezes a coisas que não são verdadeiras, que são exageradas. Pois é, mito não é sinônimo de mentira. No senso comum, a gente fala assim, né? Isso é mito, isso é lenda urbana, isso é mentira. Mitômano é alguém que tem mania de mentir. Mas na psicologia, na antropologia, para mitologia, mito não é sinônimo de mentira. Mito é uma verdade simbólica, é um conjunto de metáforas, de narrativas que expressam a verdade da alma, a verdade do mundo interno. E como é que o mito chega à psicologia e principalmente à psicanálise, não foi com Freud? Freud, o pai da psicanálise, sempre recorria à mitologia para fundamentar a sua teoria. O principal conceito da psicanálise, que é o complexo de Édipo, que é aquela concepção de que toda criança tem fantasias de amor pelos pais e uma rivalidade com o progenitor do sexo oposto, tem origem no mito grego, o mito de Édipo, Jocasta e Laio. Freud desenvolveu o conceito de narcisismo, que é esse amor próprio, esse ego inflado, e é baseado no mito de Narciso. Então, Freud bebe na fonte da mitologia de uma forma muito importante. Ele dizia que qualquer um que tenha uma formação para a psicanálise que queira que seja sólida, precisa estudar literatura, mitologia, artes, música,
arquitetura, gastronomia, porque são campos do saber que vão ilustrar de forma muito significativa a alma humana, a jornada da alma humana. E não só Freud, né? Carl Gustav Jung, que era discípulo de Freud e que foi seu parceiro durante muito tempo e rompeu, foi seu colaborador, também considerava a mitologia indispensável para o entendimento da realidade humana. Assim como a logoterapia de Viktor Frankl e a psicologia positiva, uma das abordagens mais contemporâneas da psicologia que surge nos Estados Unidos e que estuda os aspectos favoráveis da natureza humana. Então, para Freud, falar em integrar o inconsciente e Jung em você evoluir na individuação, no equilíbrio entre os opostos. A psicologia positiva falando em resiliência e em florescimento, expressar sua melhor versão. E a logoterapia falando em sentido de vida, vão usar muito a mitologia para ilustrar os seus postulados. Vamos dar um exemplo prático de como é que o mito pode dialogar com a psicologia. Tem um mito grego de Erisictão. Ele era um rei de um reino muito próspero, mas ele era muito ambicioso, muito ganancioso e não honrava os deuses. Então ele quis construir um palácio mais suntuoso do que ele já tinha. Para isso, ele derrubou um carvalho, que era uma árvore sagrada, em homenagem a uma deusa, a deusa da fertilidade, a deusa da agricultura, que era Deméter. Ele então destrói essa árvore. A deusa ficou muito indignada e lançou uma maldição para ele. Disse que ele ia ter uma fome insaciável, nada iria ser suficiente para ele. Então ele começou a comer todos os mantimentos que tinha no palácio, ele gastou todo o seu tesouro para ir em busca de comida, até que esgotou todo o seu tesouro, então ele começou a comer a si mesmo. Começou a devorar seus pés, suas pernas, seu tronco, até que ele morre devorando a si mesmo. E quais as possíveis lições que essa história deixa pra gente, professor? Quando a gente se afasta do que é importante, do que é sagrado, do que é divino, daquilo que é nosso propósito, nosso sentido de vida, a gente não acaba na desmedida, no excesso e acaba compensando esse distanciamento do que realmente é valioso subjetivamente na nossa vida, compensando através de comida, drogas, álcool, consumo, sexo, trabalho. Às vezes a gente se afasta do que realmente é valioso, valoroso, relevante nas nossas vidas, destruindo esse carvalho, essa árvore da divindade, daquilo que é o nosso propósito de vida. E quando a gente desvia o rumo daquilo que realmente é valioso, a gente se autodestrói, a gente se autodevora, a gente devora a nossa alma, nossa subjetividade, nosso bem-estar, nossa saúde mental, nossa saúde física. Qual seria um exemplo prático disso, professor Zaná? Se a gente for tentar entender as pessoas que têm uma dificuldade para controlar o peso e que comem em excesso, esse mito de Erisictão nos apresenta um bom norte para a gente tentar entender psicologicamente. Pessoas que não têm conexão com o seu propósito, com o seu sentido de vida, que acabam compensando no comer desbragadamente. Conta outra história pra gente. Tem outro mito que ilustra o diálogo entre mitologia e psicologia. É o mito iorubá de Orunmila. Orunmila é o orixá do oráculo, da adivinhação. Ele é o primeiro babalaô, o pai do segredo. Tem muito trabalho e aí ele precisa de um assistente, Ossain, que é o orixá das folhas. Só que os dois começaram a disputar e não tinha espaço para os dois no oráculo. Então eles participam de uma competição, enterram os próprios filhos e aquele filho que estiver vivo depois de 7 dias, o pai será o único pai do segredo, o único responsável pelo oráculo, pelo Ifá. Ossain simplesmente enterra o seu filho. Orunmila vai até o oráculo, procura saber o que ele precisa fazer. E ele é orientado, enterre junto com seu filho um coelho, vinho de palma e um bode. O coelho estava vivo, escapa cavando um túnel e aí cria um duto de ar para o filho respirar. Quando ele teve fome, ele comeu a carne de bode. Quando ele teve sede, ele bebeu vinho de palma. E 7 dias depois foi ele o único que sobreviveu. Tá aí a importância da precaução, né? O nome de cada um dos filhos. O filho de Ossain se chamava Remédio e o filho de Orunmila se chamava Sacrifício. Olha que aprendizagem incrível com os mitos. Quem não se sacrifica, quem não renuncia a alguma coisa, vai estar sempre remediando. Quem não se sacrifica, quem não estuda para o concurso, vai estar sempre dependendo financeiramente de alguém. Quem não aprende a ter uma reeducação alimentar, se alimentar de maneira saudável e abre mão de comer em excesso, olha a correlação com o mito de Erisictão, vai acabar tendo que remediar, tendo que fazer cirurgia bariátrica, tomar remédio para diminuir colesterol, vai ter que fazer operação de ponto de safena. Quem não se sacrifica trabalhando na juventude, vai ter que remediar precisando de mesada de filho na velhice.
Que ensinamentos, hein, professor Ozaná? Os mitos, eles contam histórias que são relevantes para explicar a nossa trajetória e dialogam com a psicologia, demonstrando que, através dessa sabedoria ancestral, nós temos ilustrações, alegorias, símbolos poderosos que corroboram e confirmam aquilo que a psicologia científica vem confirmar depois. E por isso eu estou oferecendo um curso que é único, pioneiro no Brasil, que é o curso Mitos e Psique, Diálogos e Interfaces entre Mitologia e Psicologia. O curso é dividido em 3 módulos. O primeiro módulo, nós vamos estudar 4 abordagens teóricas da psicologia, suas ferramentas e seus objetivos e principal metodologia. A psicanálise freudiana, a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, a logoterapia de Viktor Frankl e a psicologia positiva. No segundo módulo, vamos estudar mitos, lendas, contos de fadas, qual o objetivo da mitologia, o que é que nós podemos aprender com essa simbologia. E no terceiro módulo, vamos estudar mitos de diversas civilizações, egípcia, grega, nórdica, iorubá, maia, inca, asteca, polinésia, australiana, e vamos fazer correlações, ilustrando alguns mitos de cada cultura e demonstrando como dialogam de maneira muito íntima, muito próxima, com conceitos que nós estudamos no primeiro módulo das diversas escolas de psicologia. Interessante, viu, professor? Como é que surgiu essa ideia de lançar esse curso, professor Ozaná? Esse curso é baseado em 3 grandes capacitações que eu possuo. Primeiro, minha capacitação teórica. Eu sou psicólogo, mestre em História, tenho quase 2 dezenas de pós-graduações, formação em psicanálise, logoterapia. Depois, minha capacitação prática. Eu sou psicoterapeuta há mais de 35 anos, professor, palestrante, consultor de empresas, lido com gente, com grupos, com conflitos humanos há muito tempo. E minha terceira capacitação é a vivencial. Eu sou um viajante, já visitei quase 100 países e já experimentei em lugares incríveis ao redor do mundo as próprias mitologias e simbologias que nós vamos estudar no curso. Então vamos convidar aí os ouvintes, os psicólogos, à participação no curso, né? Eu quero aproveitar esse espaço, primeiro agradecer a você pela oportunidade e convidar todo mundo que possa se inscrever no curso. É só me procurar no meu Instagram, @professorluizozaná, que lá tem todas as informações do curso. Manda um direct para mim, manda uma mensagem e eu tiro todas as dúvidas que porventura ainda permaneçam. Muito obrigado para todos e o diálogo entre mitologia e psicologia.